Um baú é um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje. E dentro do baú é um retrato dele, o nosso poeta, o príncipe dos poetas cearenses, o professor titular, hoje aposentado da Universidade Federal do Ceará, exatamente na área de literatura. Ele foi professor titular de literatura portuguesa da Universidade Federal do Ceará, com mestrado em literatura portuguesa e literatura brasileira. É um pesquisador também, foi um pesquisador da Universidade Clássica de Lisboa e é uma figura da Academia Cearense de Letras e é considerado o príncipe dos poetas cearenses, que vai publicar agora mais 2 livros, ele que já tem 20, possivelmente. O Linhares Filho, a sua Fortuna Crítica, com todo o material de reflexão sobre a sua obra de professor, ele que também é ensaísta, além de poeta, e um livro só de poesia chamado Cantos do Amanhecer, que faz parte de uma trilogia, o Cantos do Entardecer, Canto do Anoitecer e agora o Cantos do Amanhecer. E quem é que vai atravessar esses tempos todos conosco em diálogo? O professor Linhares Filho, está aqui ele. Linhares! Pois não, Ricardo. Que honra ter você aqui. A honra toda minha está aqui um pacífico guerreiro, como eu me chamo num poema, a respeito da característica do poeta. E estou aqui à sua disposição para falar de poesia. De poesia. Poesia, sobretudo, porque poesia, sobretudo, eu considero que a poesia é o belo, o elevado, o emotivo e o criativo. Sendo que essa característica de criativo pode abranger as outras ou substituir mesmo as outras características. Para isso é que eu acho que é a poesia, que está dentro de nós, que está na natureza e está cristalizada como poema no livro. E você se refere a si mesmo, a uma definição do guerreiro pacífico, é isso? Num poema. Isso. Você poderia dizer um trecho do poema? Ou o poema todo, longo, se você souber? Mais um trecho. Não sei decorar do poema. É um poema bastante longo. Conhecimento e invocação da poesia. É o título deste poema. Né? É um poema longo. Um metapoema, pode-se dizer, né? Porque é um poema sobre a própria poesia. E há um trecho que você possa dizer? Ou então explicar o que é, fazer uma análise do poema e dizer em que ele consiste, qual o teor dele? Ele fala além da definição do guerreiro pacífico. Das várias possibilidades de o poeta se apresentar na sociedade, em relação a si mesmo. É um longo poema que fala de vários aspectos do relacionamento poético da pessoa humana. Que, portanto, transcende a um poema, digamos, a ideia de um poema autobiográfico. É um poema que vale para a função pode social até do poeta. valer como símbolo do modo de ser do poeta. Sim. A meu ver. A visão do poeta... A partir da visão de uma penetração na minha própria alma poética, poder, esse poema, simbolizar outros poetas. E se nós abríssemos aqui ou ao abrirmos esse baú onde há uma foto do poeta Linhares Filho, o que nós descobriríamos? Quem é esse poeta Linhares Filho? Quem é? Que poeta você é, Linhares? Eu sou alguém que sente a própria vida, dando primazia à dor em relação ao prazer. Sou um poema telúrico, muito ligado à minha terra, à pátria, ao Brasil e ao mundo. Telúrico nessas 3 dimensões. O que mais sou? Um poeta religioso.
trago muito a marca da minha passagem pelo seminário, porque eu fui, no começo da minha vida, encaminhado para a vocação sacerdotal. Depois desisti. Mesmo lá no seminário, eu dava mostras de um pendor para as letras. O reitor do seminário, por exemplo, o monsenhor Pedro Rocha de Oliveira, professor de português, escreveu a meu pai, quando eu deixei o seminário: tem bastante pendor para português. E quem sabe se não será futuramente um ilustre homem de letras. Foi uma profecia. Um profético. E a sua fala, a sua definição sobre a primazia da dor em detrimento da alegria, me lembrou um trecho de um texto do nosso grande poeta Ferreira Goulart, que diz que para o poeta, que quando você está alegre, a vida se sobrepõe a qualquer tipo de expressão, porque a alegria já ela é arrebatadora, e que, portanto, o poeta só escreveria se estivesse triste. Eu queria que você, então, comentasse, porque acho que tem tudo a ver o que ele disse com o que você acaba de dizer, que dá primazia à dor e não à alegria. Eu acho que a dor humana é algo que se adapta mais ao espírito poético do que à própria alegria. Uma ode à alegria não caberia? Caberia sim. Eu tenho vários poemas cantando a alegria, cantando o bem-estar, a satisfação, mas há como que, na minha poesia, de um modo geral, uma tendência para o elegíaco, para o tormento, para a dor, para a saudade da vida, dos seres que se foram. A minha poesia, ela trata mais desse aspecto elegíaco do que do aspecto ligado à exaltação da vida. Ela é mais elegia do que uma ode. Eu tenho várias odes, e alguns poemas de algum espírito épico, disfarçado, mas o que predomina mesmo na minha poesia é a dor. Mas é interessante essa fala que você também aqui agora ratifica, que é a ideia de que a alegria em si não é um espaço para pensar sobre. A dor, sim, é um momento para se pensar sobre a própria dor, sobre a própria alegria. Isso. Não é? Como saudade da alegria, do momento em que se foi alegre. Quer dizer, há momentos de primeiro viver, depois pensar sobre o que se viveu. Certo. E a poesia estaria nesse campo. Isso. Da reflexão e do macerar o sentido das coisas. O aspecto tormentoso da vida sempre pesa mais e é mais poético, como que naturalmente poético, a meu ver. Linhares Filho, olha, você tem aqui, me trouxe aqui, eu acho que tem até outro aqui. Olha aqui. Cantos do Anoitecer e Cantos do Amanhecer, só falta o do Entardecer. Eu queria que você falasse sobre essa trilogia, não é? Pois é, isso é a minha última fase como poeta. Eu estou ligado a essa trilogia, né? Da manhã, da tarde e da noite. Isso. Num sentido metafórico, lógico, porque eu me refiro à tarde da vida. Sim. É a tarde da vida. A manhã da vida, isso, o começo, isso. O esplendor. Sendo que a manhã da vida é como que a transcendência da minha própria vida. Numa como que busca, através da esperança, de encontrar, digamos, a glória do céu, onde está a minha mulher. Eu alimento muito essa esperança na transcendência. Da transcendência no encontro com a minha mulher. Inclusive um poema acerca disso, inclusive com a palavra esperança,
que é o poema... Está no Amanhecer? É Acho que qualquer está, coisa sim. de esperança nesse livro, né? É, que está Daí aqui. essa ilustração do meu neto. Canto de dor e esperança. Isso. Você sabe dizer? O que é que eu digo aqui? Você pode ler. Não, mas você, se você disser, é mais lindo ainda. Tem que Hein? recorrer aos óculos. Olha aqui. É o poema que ele se refere exatamente a esse momento, porque são simbólicos, são metáforas. O amanhecer, que eu pensei que fosse amanhã, não. Amanhã é o depois da noite, quer dizer, Certo. é o depois do entardecer, Exatamente. anoitecer, o envelhecimento, a morte e a possibilidade de transcender a própria vida. Certo. Então, canto de dor e esperança. Teu olhar, teu sorriso, teu meneio, no teu belo retrato, ora contemplo. Por ter-te junto a mim, pulsa-me o anseio, lembrando o afeto de que deste exemplo. Tudo na casa evoca-te a figura e vem-me recender tua saudade, que pelos vãos, queixosa, te procura e produz o tormento que me invade. Te reencontrar-te em Deus, espero o dia, a fim de eliminar-se a dor do peito através do prazer que comprazia o coração no abraço mais estreito. De querer-te sentir, meu ser não cansa, para glória maior do nosso amor. Porém, Deus me concede uma esperança, a de possuir-te dele no esplendor. Ou seja, é uma tradução de tudo que ele acaba de falar. E eu mostrava, enquanto ele lia, exatamente o poema, do poema sobre a sua esposa e a perda dessa esposa, não é? E a esperança de encontrá-la num outro momento, numa outra dimensão. Eu mostrava a foto dela, exatamente, da nossa... A musa que ele diz, né? A musa, a Mariazinha. Olha aí, está aqui ele, o casal lindo, que ficou junto quanto tempo, poeta? 60 anos juntos. E é comovente. Eu até que nem tive proximidade tamanha com ela, me comovo, porque é um amor que transcende, não é a sua biografia, é o amor. Quando você fala assim, você fala de todas as pessoas, todos os viúvos, ou mesmo pessoas que perderam os seus amores, mesmo que eles estejam vivos, mas que não estão mais com ele, com aquela pessoa que escreve, né? Então, é uma evocação a algo fundamental de presentificar alguém que está ausente, né? Mas que está tão presente também ao mesmo tempo, né? Certo. Você diz no poema, em cada canto dessa casa me lembra. E é essa, então, a figura dela. Então, esses 60 anos, você poderia filosofar sobre isso, sobre essa companheira, essa musa, na sua vida, na sua transformação como pessoa, como homem, como intelectual? Ela era uma pessoa muito terna e muito ativa. Fez letras e administração e comandava as finanças da casa, construiu, pode-se dizer que ela construiu a nossa casa pela orientação que ela deu aos que, no trabalho pesado, a construíram. Ela era, assim, essa pessoa, ao mesmo tempo, terna e prática, que como que me orientava em tudo. Eu depositava nela toda a minha fé, toda a minha esperança, todo o meu amor. Era assim. E como é que você hoje reprocessa isso? Reprocessa através o que você da faz saudade, da lembrança cultivada e da escrita, a todo instante. Da escrita também, você tem produzido. Pela escrita, tá certo? E pela oração. E pela oração.
Por isso você se definiu também como poeta ligado aos temas religiosos. Isso. Dada a sua formação no seminário. Certo. Ainda em Lavras da Mangabeira, não, né? Não, o seminário? Foi o seminário no Crato. Ah, no Crato, no Juazeiro. Eu tenho, inclusive, poemas sobre o seminário do Crato em algum desses poemas. Já que você Nesse livro aqui. Já que você se definiu o poeta a partir do poema, nos seus diversos temas, eu perguntaria, então, e também pelo fato de você estar lançando um livro que reúne 55 anos da sua fortuna crítica, quer dizer, de opiniões de outrem sobre o seu trabalho, se você tivesse, digamos que fazer um atravessamento aqui desse livro com a sua fortuna crítica, que tem quase 500 páginas, por aí, 501 páginas. Se você tivesse que fazer esse atravessamento, você diria o quê? Que o outro fala de você como poeta como? Como é que você acha que está sendo absorvido ao longo desses 55 anos como poeta? Criticamente, agora eu falo como ensaísta e como professor de literatura. Com essa visão que eu mostrei aqui, o modo corresponde. de ser da minha pessoa como poeta, né? Porque aí você vai encontrar estudos, inclusive estudos universitários, discursos, artigos, poemas, cartas e opiniões dispersas. Veja. Tudo isso há nesse livro Horácio em relação Dídimo. a esse modo de ser poético meu. Horácio Dídimo, Francisco Carvalho, Arthur Eduardo Benevides, Carlos Augusto Viana, Braga, Montenegro, Pedro Lira, tanta gente que fala sobre a poesia desse nosso dialogador de hoje, o poeta e ensaísta e professor de literatura, hoje aposentado da Universidade Federal do Ceará, mas sempre em atividade, Linhares Filho. O Braga Montenegro foi quem primeiro falou em ensaios sobre mim, porque ele apresentou o meu primeiro livro, Sumos do Tempo. Sumos do Tempo. Se não me engano, você trouxe pelo menos a capa desse livro. Aqui, não está? Eu acho que está aqui, será? O retrato da Vou capa. abrir mais ainda Sumos o conteúdo do baú que ele me trouxe. E eu acho que está. Ora, se não, o primeiro logo. o primeiro. Olha aqui, a capa do primeiro livro, que é de 1968. Então, de 68 até agora, produzindo e produzindo. Poesia e reflexão sobre a poesia de tantos poetas do Ceará. São basicamente uns 20 livros, mais ou menos, não é? São 20 livros de poemas. 20 livros de poemas. Juntamente com as coletâneas, né? Sim, sim. E 9 livros de ensaio. De ensaios. Fora os ensaios esparsos. Porque os ensaios são sobre Miguel Torga, não está por aqui, mas foi o primeiro texto de análise crítica que eu escrevi, porque foi a minha tese de doutorado, Miguel Torga, poeta português. E esses, uns 3 que eu trouxe aí para representarem os que são estudados em livros. Um deles o nosso Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. O Amor e Outros Aspectos de Carlos, em Drummond, certo. Livro de Linhares Filho. O outro é Fernando Pessoa. Fernando E Pessoa. o outro, Machado de Assis. Machado tem aí, não tem? Machado tá tá aqui. o Machado. Olha, Machado de Assis, Latência sensual consciente. Latência Sexual e Consciente. Era bom falar Isso foi o que eu escrevi de mais originalidade no ensaio, a meu ver. Por quê? Por quê? Qual é o aspecto? Qual é a análise que você faz? Ninguém antes de mim penetrou nisto que eu chamo de latência sensual. É o que está por trás das frases de Machado de Assis. O que está nas entrelinhas. É isso que eu abordo aí nesse texto. Nesse texto. Sobretudo nos 2 livros, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, da famosa frase do Brás Cubas, não deixei, não tive filhos,
não deixei... Não, é no Dom Casmurro? Não, não é no Dom Casmurro, não. É no Memórias Póstumas. Não deixei para a humanidade o legado da nossa miséria. Exato. Não é? É no final no final, no capítulo final. Das Memórias Da Póstumas. Memórias Póstumas, Né? de Brás Cubas. Foi um grande nihilista pessimista, né? A grande marca do Machado foi essa. Schopenhauer também, muito influenciado por Schopenhauer, né? Eu quero lhe dar uma mostra pálida do que seja essa latência sensual Pois não. consciente. Numa frase, por exemplo, que o Bentinho usa... O Bentinho ele em que Dom é Casmurro. personagem de Dom Casmurro, O narrador. vai se suicidar e escreve: não tornaria a contemplar o mar da glória, nem a serra dos órgãos, nem a fortaleza de Santa Cruz e as outras. São 3 acidentes reais do Rio de Janeiro. O mar da glória, que na minha leitura está simbolizando a intimidade psicofísica da mulher. A serra dos órgãos seriam os aspectos externos da mulher, e a fortaleza de Santa Cruz e as outras que ele iria perder seria a religião, as outras o direito e a moral. Então eu vejo num outro aspecto uma frase que ele escreve Para além da geografia, além da geografia. Além da cartografia. Exatamente. Não é? E é interessante porque o Mar da Glória é o mar que engole o Escobar, não é? Exatamente. Ele é afogado no Mar da Glória, né? Na Praia da Tudo Glória. isso é simbólico, tudo isso tem a sua Que razão. é o rival dele, ou pelo menos o pretenso rival da imaginação do Bentinho. Então, o mar, esse mar da glória, é a intimidade psicofísica da mulher. A mulher tragando esse homem. Tragando. Tragando este homem. Exato. E não é à toa que, por um autor, acho que é o Padre Francisco, um dos personagens, define a Capitu no livro Dom Casmurro com olhos de ressaca. Olhos de ressaca. Que tem a ver com o mar, Perfeito. claro, tudo a ver com o mar. Olhos que puxam puxam para dentro, Pra né? dentro. Que tragam, né? Exatamente. Olhos de ressaca. A força da ressaca é que puxa Exatamente. os vivos para dentro dela. Isso, Uma isso. espécie de iara, de sereia, né? Que Isso. traga e que mata este homem. Que coisa linda. E tem também outro livro lindo que é o Amor e Outros Aspectos em Drummond. Que o poeta, além de fazer uma análise sobre os poemas, sobre o autor, nessas dimensões temáticas, o amor e outros aspectos, também tem um poema sobre Certo. o nosso Drummond de Andrade, Drummond. que se chama A Drummond Centenário. Sabe dizer de cor? Não, de cor não De cor não sei. sabe, mas a Não gente sei. pode dizer, nos últimos 5 minutos desse primeiro tempo do programa, desse primeiro segmento, um trecho do poema do poeta, nosso dialogador de hoje, Linhares Filho, ao poeta que ele tanto admira, Drummond de Andrade. Entre o sentido e o não sentido da vida, da morte, do amor, nasce-te o verso impressentido ao absurdo a se contrapor. Não se pode atar-te a limite, nem a limpo a vida passar-te. Não se conhece quem hesite em crer que eterna é tua arte. E no final ele diz: teus leitores são os convivas que pela mente e o coração privam contigo, dão-te vivas e os teus poemas consumirão. Há um poema lindo, tanto quanto este, que o poeta diz que as coisas, como é que ele diz uma coisa linda? Que as coisas findas, estas permanecerão. Como é aquele poema, hein? Não estou me lembrando. Mais ou menos o sentido No poema Retrospecto. retrospecto. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Estas ficarão. As coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. E eu me lembrei do poema do Drummond, porque aqui ele diz que os convivas, né? Os convivas são os leitores que permanecerão, independentemente do poema já ter sido escrito, independentemente do poeta já ter morrido, isso ficará gravado na mente e no coração, e dão vivas aos poemas que eles vão consumir
do poeta. Então, são 3 poetas então, aos quais você se dedica mais especificamente. Drummond, Miguel Torgan e Machado de Assis, que não é poeta, mas Machado fez um poema também. Fez poema também, muito pouco. Também tem sim, Machado foi também poeta. Também poeta. Ele não tem um livro tão poeta, não tão poeta quanto romancista. Quanto ficcionista, quanto né? ficcionista. Ele tem um poema, acho que é um livro chamado Crisálida, né? Crisálida. Exato. E tem um poema Carolina. E aí eu estou me lembrando de algo que tem a ver com você e é comovente essa lembrança, Linhares, porque o Machado também viveu, tanto o Machado quanto o Drummond, viveram lutos muito sérios. O Machado com a perda da filha, Julieta, Exato. que não resistiu há dias. Ele morreu logo depois de tristeza, de inquietação diante da vida. E depois o próprio Machado, que perdeu a Carolina. Perfeito. Ficou viúvo. Assim como você. Foram grandes dores para esses 2 autores. Foram, sim. E tem a ver com você, não é? Eu estou emocionado me lembrando, porque tem tudo a ver com você. Você também tem atravessado, está atravessando ainda esse luto, porque esse luto não passa, ele só se reprocessa, mas ele permanece, não? Com certeza. Com certeza. Vamos continuar conversando com ele, emocionados aqui, todos nós aqui no estúdio, e eu, sobretudo, por estar com essa figura admirável, que não foi meu professor, porque eu fui fazer letras na UES e ele quero é da apresentar aqui a obra quase completa, né? Vamos falar que disso é no próximo segmento. Itinerário, né? Vamos falar disso no próximo De segmento do poemas. programa. Ainda temos uns bons minutos, muitos minutos. Olha, 45 anos de poesia. Itinerário. Você reúne aqui Quase toda a poesia. quase toda a sua poesia. Quantos? Você sabe? Tem um número aqui de quantos poemas? Não sei quantos livros estão aí. Sei que ao todo são 20 livros de 20 poemas. livros. Cada qual, talvez, com o quê? Com quantas poesias? Para a gente ter uma ideia, com quantas poesias? Cada um não sei. deles. Ainda não Teria que fiz fazer uma a multiplicação. contagem. Mas imaginem, 20 livros reunidos num só livro chamado Itinerário. O Itinerário da Poesia, pelo poeta Linhares Filho, que também aqui diz, mais uma vez, fala da ausência da amada. Na convivência amada desses anos, destina-te a farol ser do aportar. E és bússola e sextante dos meus planos no enfrentamento de ondas no alto mar. Vamos conversar sobre livros, sobre Quero poesia. apresentar o outro livro, que ainda não tinha apresentado. Nós vamos falar de Frutos do Dia de Faina, que são textos de toda a minha vida universitária, fora dos livros. Fora os livros. Como professor. Como Como professor. Vamos falar disso no próximo segmento, então? Falamos nesse primeiro segmento sobre a poesia de Linhares Filho e agora, no segundo segmento do programa, vamos falar mais ainda, sobre o intelectual, sobre o professor, sobre esse teórico, esse mestre, esse doutor em literatura brasileira e portuguesa, que é o nosso dialogador de hoje, o príncipe dos poetas e o grande escritor da Academia Cearense de Letras, Linhares Filho, no próximo segmento do programa Diálogo. Livros de poesia e livros de teoria literária e fortuna crítica sobre a obra poética deste que é considerado a grande figura da poesia no Ceará, atualmente, contemporaneamente, que é o nosso príncipe dos poetas do Ceará, cearenses, Linhares Filho, que é o nosso dialogador de hoje, que está lançando aí 2 livros, mais 2 livros dos seus 20 livros, mais 2. Linhares Filho, um tema literário, 55 anos de fortuna crítica, e o Cantos do Amanhecer. Não, cadê? Cadê o Cantos do Amanhecer? Está aqui! É o Linhares Filho que está trazendo poesia. Mas agora, nesse segmento, eu tinha anunciado que nós íamos falar sobre este livro, Frutos do Dia de Faina. Porque é um livro que fala da experiência dele como professor, enfim, afora, digamos, do tema da poesia. Do tema da poesia, não, da prática da poesia. E eu quero passar a palavra a ele para ele exatamente dizer o que é esse livro
de que ele que trata e quais são as questões mais fundamentais, mais importantes que atravessam esse livro. Você quer que eu diga alguma coisa Sim, sobre isso? sobre esse livro, exato. Certo. Como eu lhe disse, ele reúne toda a minha produção como professor, fora dos livros. Coisas que eu publiquei em revistas, em jornais e comuniquei em aula aos alunos. A partir de Camões, foi o grande autor, não podia ser de outra maneira, o autor que inspirou a todos nós da literatura brasileira ocidental. E o primeiro texto exatamente desse livro, dessa faina, desse trabalho, o lirismo em Os Lusíadas e o maneirismo na lírica de Camões. E ainda tem a identidade dos portugueses em Os Lusíadas e a mensagem de cultura portuguesa, enfim. E depois José de Alencar, Essa de Queiroz, Machado de Assis, quem mais? Domingos Olímpio, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Saramago, enfim, é muita referência. Sânzio de Azevedo, João Clímaco Bezerra, Arthur Eduardo Benevides, Ângela Gutierrez, Gilberto Mendonça, Otacílio de Azevedo, Fernanda Quinderé, Diogo Fontinelli, Hebe Herculano. Que coisa linda, hein? Que trabalho. Todo esse pessoal, desse pessoal todo eu tratei nas minhas aulas. Ora de literatura portuguesa, ora de literatura brasileira. Eu dei mais literatura portuguesa na graduação, também na pós-graduação. E dei ainda mais do que portuguesa, brasileira na pós-graduação. E você tem uma passagem em Portugal, tem uma passagem muito estreita com Portugal, como pesquisador. Foi como pesquisador. Estive lá. Não, daqui eu tenho aqui. Estive também na Alemanha como professor visitante. Exato, estou aqui, olha, prêmio da Academia Cearense de Letras, prêmio Estado do Ceará de ensaio e de poesia, colaborador de várias revistas nacionais e internacionais, detentor do diploma de mérito cultural concedido pela Academia Brasileira de Filologia e presidente de honra da Academia Lavrense de Letras, de onde ele é de Lavras, e professor emérito da Universidade Federal do Ceará, mas em relação a Portugal, há uma referência aqui. Foi coordenador e lecionou as literaturas portuguesa e brasileira. Foi pesquisador na Universidade Clássica de Lisboa e professor visitante nas universidades de Colônia e também na Alemanha. E é mestre e doutor em letras pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o nosso dialogador de hoje, Linhares Filho. Então, Linhares, essa é o livro referente ao que foi publicado em revistas e que não foi publicado em livro diretamente. Aí você agora está reunindo em livros. E a atividade como professor. Como professor. Como professor. Os textos que você partilhou com seus alunos, etc., para estudar. Foram quantos anos de cátedra, de magistério? 40 e tantos. 40 e tantos na universidade. 40 e tantos anos. E tem saudade disso também? Tenho saudade. Logo no início, senti muito ter que me aposentar. E o que é que motiva a sua saudade? De que você tem mais saudade? Porque eu estou perguntando isso, porque eu também sou aposentado da Universidade Federal do Ceará, mas não perco os laços. Eu estou lá, continuo dando aula, entendeu, na universidade. O contato com os alunos. Com os mais jovens, com as demandas. O prazer de estar pesquisando. Isso. Tudo isso. Né? O professor tem que ser aluno, né? É um estudioso o tempo todo. Embora me chamem aqui e acolá, me chamam para uma conferência. Sei, para aulas magnas. Para ter um contato assim de transmitir qualquer coisa, qualquer ensinamento através de conferência mesmo. De conferência. Aos alunos. E o fato de que as demandas dos alunos fazem com que a gente
continue vivo, pesquisando, Isso, inquieto com É. outras demandas que sobre as quais nós nunca tínhamos pensado antes. E Certo. são os alunos que enriquecem esse dia. É dialógica a relação Isso, de um professor. com certeza. Mas olha, há um momento no programa em que eu trago uma música para que o convidado, para que o nosso dialogador comente a partir da música. E eu trouxe esta música cantada por esta cantora que se chama Dilu Melo. Olha a música. Ouçam. Vou construir lá na serra pra com você morar. Uma casinha singela Chama-se Lá na Serra, bem perto de um pomar. de Capiba. Lá nós seremos felizes. É uma valsa, né? Se Deus quiser bem sei, lá hei de ver realizado o sonho que eu sonhei. Quando é madrugada, lá na serra, ai, ai, E a passarada? lá no céu se vai. Ninguém resiste à beleza que tem a natureza. Esse poeta. Lá na serra, ai, ai, e vizinha lua, lá no céu se vai. Eu queria que você comentasse. Paisagem mais bela e querida, para lembrar nossa vida. Para lembrar nossa vida. A serra, a natureza, os pássaros. Eu trouxe e fiquei pensando, o que que ele vai fazer? Que conexão ele vai fazer ao ouvir esta música? Ricardo, me marcou muito a vida, me marca muito a vida esta música, porque a minha mulher, antes de nós casarmos, ela cantava muito Esta música, essa música do Capiba. de Capiba. Chama-se Lá na Serra. Lá na Serra. E tem a ver também com a sua infância, porque eu sei que você nasceu no meio da passarada, no meio da bicharada, no meio, em Lavras da Mangabeira, não, num sítio. isso. Você passou, e isso é muito marcante para você, a ideia da natureza. Eu me lembro que quando você agora, no primeiro segmento, falou sobre si mesmo, que poeta você era, você, entre os diversos temas, as diversas temáticas, você disse, eu sou o poeta da natureza, que gosta da Telúrico. vida, telúrico. Certo. É isso. Essa música lembra muito a minha mulher, né? Ela cantava, gostava muito de cantar isso. E em que medida essa ideia da natureza, da casinha idílica, lá na serra, Alimentava Atravessa, alimenta você. um sonho, algo hipotético, né? mas a natureza é presente, você se comove com a poesia da natureza, Com certeza. com os pássaros? Com certeza. Eu sei até que você é capaz de ouvir um pássaro cantar, por isso que eu trouxe essa música, de ouvir um pássaro cantar e dizer, opa, isso aqui é um bem-te-vi, esse aqui é um colibri, esse aqui enfim, é verdade isso. Eu soube disso, Com certeza. hein? É verdade. Por causa da infância, não? Pelo contato que eu tive no sertão No sertão, com esse ambiente. com os bichos, com os animais, Com bichos, com a natureza de com a modo natureza geral. em si. Né? Com a natureza. E acho que essa música, além de lembrar a Mariazinha, ela lembra, porque foi a música que ela cantava, e esse prazer de estar com a romance numa casa da praia não, na serra. Além disso, lembra essa ideia sua, digamos, ecológica, né, do menino moldado pelo sertão, por Perfeito. Lavras da Mangabeira. Com certeza. Muito bem. E aí chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ele trouxe um para mim, não é o baú. Por que você trouxe o baú, afinal de contas, hein? Né, esse baú contendo aí Os livros, as capas dos livros. essas capas de livros. Mas eu achei criativo, eu queria trazer. Você podia ter trazido só as capas, mas trouxe dentro de um baú. Parece que é assim a moldura de tudo, de guardar, Isso. de guardar-se no espaço, que tem a ver com a antiguidade, com o tempo. O baú é sempre associado a isso, não? Exato. A ideia de lembrança, de reminiscências, de preservação da memória. Foi nesse sentido que eu, ajudado por minha filha, trouxe isso para você. É? Então eu acho que agora você me deu a
a deixa para eu colocar o meu objeto surpresa, porque o meu objeto surpresa tem a ver com a filha que você acaba de citar, que é a Catarina Linhares. Veja você o objeto que eu trouxe para você e você vai entender. Você vai entender. Depois eu quero ver que você abra para você ver aí o que eu trouxe para Linhares Filho. Ixi. Nossa. Abra com cuidado. Olha aí. Pode rasgar, se for o caso. Isso. Não é possível. É possível. Rapaz. Eu trouxe a obra de arte dela, O da meu Catarina. ídolo. É o teu ídolo. E que na fazenda você era louco por cavalo. Como é que pode? Você conviveu com Eu tenho cavalo. 4 ou 5 poemas sobre E cavalo. tem poemas sobre cavalo. Então, Desde meu- Pégaso até o alazão da minha infância, da minha adolescência. Olha aí. E eu me lembro, veja você, eu me lembro, tirar aqui para ficar mais visível ainda. E eu me lembro de que, olha aqui, me lembrei disso que na capa do livro Cantos do Amanhecer há um cavalo. Junto com a lua ou com o sol. Não, no caso aqui com a lua, porque é anoitecer, exatamente. O cavalo penetrando a lua, né? Penetrando na lua. Essa capa é do meu neto, Lucas Linhares, Pois é, e eu me lembro. filho da Catarina. No filho da Catarina. É. E eu me lembro que neste dia, no lançamento deste livro lá no Ideal Clube, ela, Catarina, trouxe um Pégaso lindíssimo, Foi. um cavalo lindíssimo, Ela enorme. É uma artista. É uma artista plástica. Foi, não é? Um artista plástico. E ela trouxe um Pégaso lindíssimo, iluminado. Tinha luz dentro dele, eu acho. E então, eu lhe trouxe um cavalo. Deixa eu mostrar mais perto. E fala, então, por que o cavalo é sua musa, é uma das suas musas? Me diga, me dá aqui. Por isso, pra eu porque mostrar. eu andava muito a cavalo quando na minha infância e na adolescência, Que cavalo lindo. lá em Lavras da Mangabeira. E como é o seu poema sobre o cavalo? Você tem algum Pois é. que possa dizer aqui, pelo menos um trecho? Ou então dizer o que é de que você fala? O poema transcende a realidade palpável, né? Tá certo? Meu cavalo tem o pelo de luar como o de São Jorge. Eu aliso o seu focinho e dou-lhe milho do alforge. Às suas crinas me agarro para livrar-me de tombos. Com o canto ao ouvido lhe embalo e ele me embala no lombo. Crescem anêmonas de ouro no lugar onde ele fica, descedendo-o numa fonte de bedouro do arco-íris. E assim vai. O cavalo como uma... É o poema, um dos transcende o poemas que eu próprio chamo cavalo. de canção equina sobre o cavalo. Canção equina. Então, eu acertei em cheio conversando então com a Catarina em trazer o cavalo, porque ele tem a ver não só com a capa deste livro, o Cantos do Anoitecer, e feita por um neto dele, filho da Catarina, mas também porque eu tive a lembrança lindíssima daquele lançamento, onde você ali autografava livros e um cavalo presenciava esse nosso encontro no Ideal Clube, dirigido, que tem a direção cultural do nosso poeta e grande professor também de literatura, aluno de Linhares Filho, que é o Carlos Augusto Viana. E agora... Isso vai ficar em cima da minha mesa, da minha mesa de trabalho. Olha o cavalo. O cavalo tem que significado. Eu tenho um cavalo. Esse cavalo Pégaso, não é o caso aqui, mas o Pégaso, né, que estava lá, Que é o ele é o cavalo cavalo de que voa, Hércules. né? Exato. É o cavalo de Hércules, né? É. E que voa, né? Ele que tem uma voa. outra dimensão, Certo. porque ele voa. Certo. E você gostaria de falar mais sobre o cavalo, sobre o sentido mítico do cavalo, ou por que o cavalo nos encanta tanto, esse animal escultural que é o cavalo? Deixa eu ver se eu me lembro do poema Pégaso. Não me vem à mente o comecinho do poema, mas o cavalo atravessa a história como uma grande personagem, né? Ligada a guerras, a conquistas. O cavalo está intimamente ligado à história da dos homens. civilização dos né? homens, Sabemos disso. Que coisa linda. E agora eu quero que você veja, meu poeta Linhares Filho, eu quero ver o que você veja, não, eu quero ver o que você me trouxe. Me entrega aí o seu objeto surpresa, que é surpresa Objeto mesmo. Ele não surpresa sabia que eu ia trazer o isso aí, cavalo. veja aí. A gente esconde aqui com a produção do Deus Jolino Lucas
E eu vou ver o que foi que ele me trouxe. Eu não tenho a mínima ideia. Você vê? 1, 2, 3. Parece que é escultura também, ou alguma coisa parecida com. Pelo que eu estou vendo aqui no tato. Vamos ver? Primeiro sai o Machado de Assis. Machado de Assis. Deixa eu ver mais o outro. Deixa eu ver se tem outra coisa. Tem sim. Aí, esse aqui com esta cabeça, essa careca tal. É o nosso Drummond de Andrade. É. Tem mais outro? Tem. Tem mais um. Ele me trouxe Fernando Pessoa. Que coisa. Com a palavra, aquele que me trouxe os 3, os grandes escritores, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Pois é, são os 3 autores que, através de livro, eu estudo, né? Além do... Está faltando aí o Miguel Torga, O né? Miguel Torga, é. Então, esses 3 e mais o Miguel Torga são os 3 que eu estudo em livro. Porque outros e outros e outros autores eu estudo através, nesse livro aí, de estudos esparsos, né? Sim, aqui. Frutos do dia de faina. Do dia de faina. E sobre cada um, o que você diria? O Machado, você tem um livro sobre a sensualidade, a latência de sensualidade dele, do Machado. Machado E de nos Assis, outros? Latência Sensual Consciente. Consciente. Que é englobando 2 livros que eu publiquei antes. A Metáfora do Mar no Dom Casmurro e Frutos e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E em relação aos outros, o que você diria? O Drummond e depois o nosso Fernando Pessoa. Pois é, o Drummond, o que eu tenho a lhe dizer é que ele mesmo, em carta, eu tenho 10 cartas de Drummond. Recebi 10 cartas dele. Mesmo em carta, ele afirma que a crítica sempre o considerou fraco, entre aspas, em matéria de amor através da poesia. E ele vê que, com a minha pesquisa, isso não se dava com ele. Que a minha pesquisa mostrava justamente o contrário. É isso que ele mostra. Que não iria ser contra a natureza humana. Essas palavras são palavras dele, numa carta a mim. E sobre Fernando Pessoa, no meu entender, foi um dos mais estudados na literatura portuguesa, no Brasil, foi ele, por mim, aqui, né? Não só na Universidade Federal do Ceará, mas no Brasil todo. Uma das pessoas que mais estudaram Fernando Pessoa foi este que está falando a você. E você estuda o Fernando Pessoa, que se assina Fernando Pessoa, ou também engloba no seu estudo os outros, os heterônimos, os demais heterônimos? Todos os heterônimos. O ortônimo, que é o Fernando Pessoa ele mesmo, sim, e os heterônimos, né? Uhum. Que é Caeiro, Ricardo Reis, sim, e Álvaro de Campos. E Álvaro de Campos. Né? Estudos a eles todos. E mais o Fernando, que ele assina como e Fernando. mais o Fernando. Portanto, são 4. Eu tenho 2 livros sobre Fernando Pessoa. A outra coisa, na poesia de Fernando Pessoa... E que outra coisa Essa outra coisa é um sintagma que ele usa num poema e que representa a alteridade da poesia dele. Essa diversidade, essa como que dicotomia entre as várias personalidades, né? Essa outra coisa significa essa alteridade. Essa alteridade, a multiplicação do eu. Isso. Né? Aliás, é um poema dele que diz Exatamente. isso, né? Já caí todas as máscaras e tudo. É um poema dele que fala sobre exatamente. isso. Né? E em relação ao Drummond, eu estava me lembrando de fazer uma associação também com o Machado. Está aqui Machado e Drummond, cadê o Machado? Está aqui.
porque você encontra latência de sensualidade, não é, no Drummond, no Machado. E eu me lembro, e também fala daqui o Drummond não é associado a isso, ao amor, à sensualidade. E eu passei a me lembrar do livro que o Drummond escreveu e que pediu aos netos e aos herdeiros que só fosse publicado muito tempo depois, que é exatamente um livro quase erótico, um livro erótico. Não é verdade? Só que esse livro é o único em que eu não toco. Sim, porque não tinha sido publicado, inclusive. Só depois da morte É o dele, único em que eu não toco. Eu desprezei. Ah, sei. Você Tá já certo? tinha sido publicado, mas você não quis Não se ater a ele. publiquei Por quê? esse livro. Porque é erótico, ele mesmo não queria publicar esse livro. Outros foi que o publicaram. Sim. Não foi publicado por ele mesmo. Foi pós-morte, é. Não foi. Então ele desprezou o livro, eu também desprezei. Mas você conhece o livro, Conheço, claro. lógico. É um livro, tem um livro sobre... Eu que é tenho em sobre, casa. Sobre a bunda, sobre, não é? Tem um livro sobre a bunda. É pornográfico, chega a ser pornográfico mesmo, né? É, um livro, tem Por um isso, livro... a meu ver, não é de boa poesia. Não é de boa poesia, não é. Mas eu fiquei empolgado porque você tinha me dito que ele tinha que ele próprio reconhece que você Ele encontrou um próprio, ele aspecto próprio. Certo. de amorosidade, enfim, de eroticidade no sentido amplo da Certo, palavra, certo. na poesia dele, coisa que outros críticos não tinham reconhecido. Exato. Por isso que fiz a associação É. entre esse momento em que ele se abre até para essa questão de genitais, mesmo a genitália Isso. e Chega a ser pornográfico. outros aspectos. É. Sobre, eu me lembro Então, muito bem. É de má poesia. Acolhe-se porque é de Drummond. Só. E por que você. Qual é o seu critério para dizer que é de má poesia? Hein? Qual é o seu critério para dizer, a partir de que parâmetro você diz, isso aqui é má poesia? Não só em relação ao Drummond, em relação a qualquer tipo de análise de poeta. Como eu já disse no começo da nossa palestra, se ela se liga ao belo, ao elevado, ao comovente e ao criativo. Essa que é a boa poesia. Sendo que o criativo pode eliminar as outras características. Só pela criatividade, uma poesia é poesia. E no caso específico do Drummond, o que falta dessa tríade para determinar uma boa poesia? Nesse Neste livro que se chama Musa, não me lembro como é o nome exatamente. Falta todas as características, todas essas características, faltam todas elas. O elevado, O elevado, o belo, o elevado, o comovente e o criativo. Faltam todas essas características, a meu ver. é o livro, digamos, erótico. O último livro publicado, e foi publicado depois da morte, ele inclusive deixou... Ele não queria ele não queria publicado. Não queria. Ou teria dito só depois de 50 anos, depois da minha morte, que ele poderia autorizar e acho que os netos, enfim, os herdeiros mais ligados a ele, publicaram. Muito bem, chegamos ao momento, ainda temos tempo do isso ou aquilo, que tem tudo a ver com poesia, porque é o nome de um poema de Cecília Meirelles. Olha aqui. Isto ou aquilo. Então, eu queria, no final do programa, que você escolhesse uma coisa ou outra. Por exemplo, de todos esses livros aqui... Não, vamos pelos poetas. Vamos pelos poetas, então. Machado, Drummond ou Fernando Pessoa? Certo. O que você escolhe? Isso aqui, hein? Tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. É os três, então. Tá difícil. Juntos, os três. O cavalo ou a lembrança da Dilu? Hein? Não, o cavalo. O cavalo, o cavalo. O baú ou a fortuna crítica, hein? Eu levo o baú. Leva o baú? Eu levo o baú. Por quê? Porque o livro fica com você. Muito bem, então fica com o baú. Tem mais? Tem não. O que foi que ele... Todos esses livros ficam com você, menos o do Drummond. Olha que lindo. Porque está esgotado. E por que você, dentre todas as escolhas, se centrou isso, aquilo, a definição maior, a última escolha foi exatamente o baú? Por quê? Vamos filosofar, vamos poetizar, vamos o baú fica metaforizar. Com você. Eu fico com o cavalo. Então, retira o baú, retira
a escolha do baú? Não é mais o baú. É o cavalo? Não, eu disse que era o cavalo. Era o cavalo? Ah, bom, eu pensei o que tinha sido o cavalo. cavalo. Então, entre isso e aquilo, ficamos com o cavalo. Ficamos com o cavalo. E por quê? Por todos os motivos que já foram expressos aqui. A minha intimidade com o cavalo, ele que é como que o meu ídolo, tá certo? Está intimamente ligado à minha poética, recorda a minha infância, a minha adolescência. Então, eu tenho uma afinidade muito grande com o cavalo. Então, vamos colocar o cavalo acima de tudo e agradecer imensamente a honra de ter conosco. Todos esses livros eu estou lhe oferecendo, Oh, que lindo. menos o do Drummond, porque está esgotado. Está esgotado. É. Que lindo, que lindo. É um gesto de generosidade lindo do poeta, porque os objetos não são para me presentear, não é? São para presentear vocês todos que estão aí, para a gente conversar sobre esses objetos, que são, digamos, temas, são trampolins, são ensejos para o nosso diálogo. Mas ele fez essa gentileza de me dar também o livro e me trouxe o cavalo. E com essa imagem, tem um baú e tem ainda os poetas. Deixa eu voltar aqui. Tenho medo que isso aí caia. Pode cair, então vou deixar deitado, que pode cair e quebrar. Ixi, Maria. Não vai cair não. Vamos botar dentro do baú, que é para ficar mais seguro ainda. Não pode. Vou deixar pelo menos um em pé. O Machado ficou em pé. Não, vou botar todos em pé. Ninguém pode ficar dentro do baú, não, que eles são imortais, não morrem nunca, porque são fundantes do nosso pensamento. E nesse pensamento sobre a civilidade, sobre a civilização brasileira, portuguesa, há um professor que no norte, há um norte, e esse norte é exatamente encarnado pela grandeza intelectual e artística do nosso dialogador de hoje, que se chama o meu parceiro da Academia Cearense de Letras, Linhares Filho. Aqui agradeço imensamente a presença. Na próxima semana a gente Muito volta obrigado com mais pelo convite. um diálogo.